TCE Notícia de hoje, vamos falar sobre a exposição de fotografia Martin Luther King Jr., Legado e Inspiração. Os registros fotográficos mostram a trajetória do ativista político norte-americano, ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 1964. A mostra está exposta no Espaço Cultural do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no centro da cidade, e ficará aberta ao público até o dia 12 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 6 da tarde. Para falar sobre este assunto, estão aqui no estúdio Gessilda Esteves, assessora da Secretaria-Geral do TCE, e Alex Douglas, vice-cônsul dos Estados Unidos no Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos. Obrigada. Bom, Alex, vou começar com o senhor, né? Como surgiu a ideia de organizar a exposição? Surgiu a ideia aqui no consulado em Rio, no começo deste ano, para comemorar o mês de fevereiro, que é o mês da história negra nos Estados Unidos. Mas como a exposição teve tal bom resultado e gerou tanto interesse, decidimos seguir a exposição. Gessilda, com a senhora, qual é a influência, né, do Martin Luther King aqui no Brasil, no movimento negro, especialmente aqui no Rio de Janeiro? Primeiro, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês. Dr. Martin Luther King Jr. é uma figura emblemática. A sua luta pelos direitos civis nos Estados Unidos é conhecida mundialmente e no Brasil não poderia ser diferente. Como influência objetiva do legado de Dr. Martin Luther King no Brasil, nós temos, por exemplo, ações afirmativas, as questões relacionadas às cotas nas universidades. Hoje temos uma discussão de cotas também em área profissional, questões como, por exemplo, a Lei 10.639, que trata da questão do ensino da história da África nas escolas. Então, eu posso dizer que a sua principal influência prática são as ações afirmativas. Contudo, toda a trajetória dele, todo o legado dele traz e denuncia uma questão muito séria, que é a questão do preconceito étnico-racial. Então, sem dúvida, a presença dele e a história dele no movimento negro, ela é marcante. Também com um tom de denúncia, para tratar de um tema que no Brasil é um tema um pouco árido, as pessoas não querem tratar do assunto, dizem que o nosso país não temos preconceito. Então, a figura de Martin Luther King traz para nós, especialmente aqueles participantes do movimento negro no Brasil, uma discussão que trata das questões étnico-raciais no nosso país. Bom, a exposição é itinerante, né? Quais são os lugares aí por onde a mostra já passou? Pois a mostra já passou pelo estado de Rio de Janeiro, pela Bahia e também pelo Espírito Santo. E dentro desses estados passou por lugares vários como centros culturais, museus, shoppings e comunidades como Cidade de Deus aqui no Rio. É importante para nós que esta exibição chegue não somente aos públicos mais tradicionais, mas que esteja aberto a todos os públicos. A senhora acha que essa iniciativa do Tribunal de Contas do Estado de trazer a mostra deveria ser abraçada também por outros órgãos públicos? Sem dúvida. É um momento importante e emblemático que o Tribunal de Contas no Estado do Rio de Janeiro passa. Primeiro, pela coragem de trazer para dentro da instituição uma discussão sobre a questão do preconceito. Segundo, de trazer essa discussão com a exposição, contando um pouco da história, do legado de alguém como Martin Luther King Jr. Então, é uma iniciativa louvável do nosso presidente, um momento cultural que abraçou a ideia e, sem dúvida, uma iniciativa que deveria ser abraçada por outros órgãos, justamente para causar tanto esse estreitamento com outros órgãos, né, de outras esferas, como é o caso do Consulado Americano no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, como também para trazer discussões sobre a questão da identidade, da ética, questões relacionadas às diferenças, questões relacionadas aos diferentes tipos de preconceito. Então, é uma iniciativa fundamental e muito importante. Bom, uma curiosidade minha, né? Como é que foi a receptividade do público em relação à mostra? A mostra foi aberta hoje, tivemos uma receptividade muito boa, tivemos um bom público para o primeiro dia de exposição.
E o que demonstra, primeiro, o interesse das pessoas por conhecer um pouquinho mais da história desse homem fantástico que foi Martin Luther King Jr. E segundo, também o interesse em discutir, em refletir um pouco sobre as questões ligadas ao preconceito no nosso país. Então, a mostra teve a sua abertura no dia 23 de setembro, às 12h30, na sede do Tribunal de Contas, ali na Praça da República 54, no Rio de Janeiro, e foi maravilhoso, né? Tivemos pessoas, tanto servidores da casa, pessoas que viram a notícia em jornais, no nosso site, compareceram, amigos. Então, estamos assim com uma expectativa muito boa de que esses quase 50 dias de exposição, nós teremos ali muitas pessoas passando pelo mezanino do tribunal para ver as fotos. A exposição está fantástica, está lindíssima e é uma iniciativa muito importante. Bom, Alex, o senhor acredita que o discurso de King, né, contra a guerra do Vietnã, ela influenciou decisivamente para que os americanos aderissem aos atos em defesa aí do fim do conflito? Bom, King foi um líder e orador excelente, assim que sim teve um impacto muito importante, não só na política interna dos Estados Unidos, sino também na política internacional. E é importante lembrar também que ele, em tudo o que fez, ressaltou a importância da luta pacífica. Ele aprendeu de Mahatma Gandhi, até fez uma viagem à Índia. E isso foi também uma parte importante do Prêmio Nobel que ele ganhou em 1964. Ele é uma figura que respeitamos muito nos Estados Unidos. Claro que no momento em que ele estava trabalhando, era também uma pessoa polêmica, porque ele queria fazer e de feito fez muitos cambios, muitas mudanças importantes. Mas hoje em dia é alguém muito respeitado, não só pelos negros, sino também pelos brancos, por todas as pessoas dos Estados Unidos. Então, com essa importância que ele tem, era um líder que podia influir em muitas coisas. Bom, a gente já está aqui no finalzinho do primeiro bloco. A senhora gostaria de dar algumas considerações finais, falar um pouquinho sobre esse movimento negro, né? Quando a gente fala da questão do movimento negro no Brasil, ele é organizado enquanto Movimento Negro Unificado, por exemplo, né, que é um grupo de São Paulo, década de 80, a gente pensa muito recentemente. Mas, quando a gente fala de movimento negro no Brasil, a gente tem que remontar lá ao final do século XVIII, as lutas na Bahia, questões relacionadas à não aceitação da escravidão, e toda essa trajetória vem vindo ao longo desses 200 anos, né, que culminaram hoje com ações afirmativas, por exemplo. Mas é uma questão que gera debate, gera polêmica, e, ao mesmo tempo, é uma questão que a gente não pode se olvidar, né? A gente, enquanto sociedade, não pode se esquecer, se afastar, fingir que o preconceito não existe. A gente percebe que quanto mais a gente trata o tema, quanto mais a gente expõe a questão, mais ela diminui. E isso é importante de ser tratado no país, né? Antigamente, quando você chamava alguém de macaco, ninguém podia falar, né? Hoje, se uma pessoa ouve, ela rapidamente, não, que isso, você não pode falar assim. Você não pode tratar a pessoa dessa forma, as pessoas rapidamente se insuflam e falam, você não pode tratar as pessoas assim. Então, é importante a reflexão, a gente tem vários movimentos importantes no país, falar de um ou outro seria negligenciar toda uma história, mas é principalmente importante discutir o tema justamente para que a gente acabe com essa coisa chata, feia, nefasta que é o preconceito. Bom, a gente vai continuar falando sobre esse assunto no segundo bloco e o TCE Notícia vai para um breve intervalo e a gente volta já já.